Coloca o texto para nós aí de hoje, o nosso próximo propósito, o nosso terceiro grande propósito de Deus para a nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 29. Diga comigo: eu fui criado para adorar a Deus. Esse é o primeiro grande propósito, criados para adorar. Segundo grande propósito de Deus, diga comigo: eu fui criado para fazer parte da família de Deus. O nome do propósito é comunhão. O nome do propósito é? O terceiro propósito, diga comigo: eu fui criado para me tornar semelhante a Jesus. O propósito é discipulado. Amém? O propósito é? Então vamos falar os três propósitos até hoje. Vai lá. Primeiro propósito. Primeiro propósito, fala assim bem bonito: adoração. Vamos lá. Primeiro propósito. Adoração. Segundo. Terceiro. Pronto. Adoração, comunhão, discipulado. Adoração, fui criado para adorar. Comunhão, discipulado para relacionar, fazer parte da família. Terceiro, discipulado, propósito que me leva a me tornar mais parecido com Jesus. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, faz barulho aí. Aleluia. Eu estou vendo que você está tão parecido com Jesus. Amém? Aleluia. Vamos ler juntos essa palavra? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Pois aqueles também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Mais uma vez: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga comigo: eu fui conhecido, predestinado para ser conforme a imagem de Jesus, o Filho de Deus. Pai, que a Tua palavra mais uma vez fale conosco, abençoe nossa alma, abençoe a nossa semana, o nosso propósito de 40 dias, revela-nos a Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, igreja amada. Rapidinho, deixa eu usar 5 minutinhos aqui para depois entrar na palavra. Nós estamos indo para o projeto Piauí, levando água para o sertão. O sertão passa por uma crise terrível, 2 anos sem chuva no sertão, uma seca desgraçada, terrível. O Piauí, é uma cidade chamada Fartura, passa uma crise hídrica sem precedentes na história. Quando eu soube dessa história, há 4, 5 anos atrás, nós fomos lá e abrimos 2 poços como uma obra missionária, uma missão da Igreja Luz da Vida, e adotamos aquela cidade, adotamos ali o pastor Pedro Júnior, a Igreja do Nazareno que fica ali em Fartura. E quando você vai lá, você fica impactado com tanta necessidade, principalmente pela questão da água. Irmãos, é terrível o que você encontra lá. Um povo vivendo debaixo de um peso, de um jugo, em todos os aspectos. E quando a gente viu aquilo lá, poxa, não dá para ficar parado, não é? Fomos 2 vezes, abrimos 2 poços, um com um grupo de homens, outro com um grupo de mulheres. E agora, recentemente, o pastor Pedro me chamou, falou: pastor, a crise piorou, agora, né, os poucos açudes que tinham, que dava para salvar alguma coisa de gado e plantação, não tem mais nada, acabou tudo, a seca está geral. E aí o meu coração espremeu de novo, não dá, porque é a igreja e é hora da igreja se manifestar. Amém, queridos? E como a gente precisa de uma grande colheita para abençoar essa obra aqui, eu falei: Deus, me ajuda, dá-nos a chance de ir lá e abrir mais um poço. E para a glória do Senhor, quando fomos a primeira vez, nós fomos abrir um poço. Já foi um evento lá. Agora nós vamos para abrir 3 poços. Vamos abrir um poço sexta, um sábado e um domingo. Quando eu falei sobre isso há uns 2 meses atrás com a igreja, passei alguns vídeos, alguns irmãos se sentiram desafiados e nós ganhamos 2 poços. 2 irmãos ofertaram 2 poços. E nós vamos abrir um terceiro, que esse é a igreja, através dos dias das ofertas, está bancando e abrindo um poço, porque nós queremos colher. Então nós estamos lá para abrir 3 poços. Mas além dos poços,
nós queremos levar uma oferta para o pastor Pedro, uma igreja no sertão, são várias comunidades onde a igreja está presente, e o pastor Pedro Júnior é um missionário, é um pastorzão que dá a vida por aquele sertão, os sertanejos. Outro dia passei o vídeo dele com a caminhonetinha velha, levando água para o sertão. Então o desafio é gigantesco, e a gente quer chegar lá e plantar uma oferta no ministério. A gente já reservou uma oferta da igreja, além desses 2 poços que 2 irmãos vão ofertar, é 15 mil reais para abrir um poço. Nós vamos abrir 3 e deixar 3 comunidades abençoadas. A carência é gigante, nós estamos falando de mais de 100 comunidades sem água, mas pelo menos 3 agora vão ter água para abastecer os vizinhos em nome de Jesus. E é a igreja fazendo, irmãos, é outro nível. Sabe, uma comunidade inteira é ganha para Jesus onde abrimos um poço. A comunidade fica extremamente grata e ganhamos a comunidade toda para Jesus. É um projeto impactante. Eu confesso que depois que eu fui para lá, eu já fiz o meu projeto de vida até os 55 anos, né? Talvez eu continue pastor até lá da Igreja Luz da Vida. Depois vocês me enviam assim para o sertão para fazer obra missionária, porque, irmãos, é apaixonante. É apaixonante, a carência, a necessidade, né? É algo tremendo, e a gente poder fazer a diferença na vida de alguém. A gente está fazendo isso não porque podemos, você está vendo que a gente está em obra, está devagar, porque é de acordo com os recursos, mas eu creio que é na hora que nós precisamos, que a gente precisa jogar água na valeta. É a hora que a gente mais precisa, que a gente pega o que a gente tem de mais precioso para semear no reino de Deus. Nossa, estou me sentindo... Os 3 vieram aqui. Rapaz. Aleluia. Põe aí um pouquinho o videozinho de 2 minutos, para você dar uma olhada como é que está a cidade lá. Olha só. Olha quanta esperança a gente vai levar para esse povo. Um caminhão com 9 mil litros de água em fartura, ele chega a custar até R$ 1.200. O drama dos moradores que vivem no município de Fartura do Piauí, no sul do estado. Sem chuvas, toda a safra foi perdida e os animais estão morrendo de sede. A cidade só conta com água que chega em caminhões, em carros-pipa. Não tem água na torneira, nem na parte urbana, nem na parte rural. Tem algumas comunidades rurais que sequer têm água encanada, tem água potável. E aí é muita gente comprando carro-pipa. Quem não pode comprar um carregamento com 8, 9 mil litros, compra menos. Compra 200 litros, 400 litros, mas enfim, ninguém tem água na torneira e todo o abastecimento hoje da cidade é feito através de carros-pipa, porque os 2 grandes reservatórios que abastecem a cidade secaram totalmente, isso já desde o fim de 2024. Fartura fica a cerca de 600 quilômetros de Teresina, tem aproximadamente 5 mil habitantes, enfrenta uma das piores secas assim da história. Lá agora em 2025 não choveu, não tem ali uma regularidade nas chuvas desde o começo do ano. Os 2 grandes reservatórios do município secaram completamente. Temos aí imagens da barragem Tanque de Areia, que é uma das maiores da região, é a maior do município. É dessa barragem que saía a água para abastecer os moradores. E repare que o que sobrou foi assim uma poça de água verde, muito pequena, lá no centro do reservatório. O outro reservatório é o açude, que inclusive deu nome ao município de Fartura do Piauí, é o açude Fartura. Ele fica bem na parte urbana do município. Secou totalmente, já desde o fim do ano passado. Toda a água que chega agora à cidade é só por meio de carros-pipa. Os 5 mil moradores, ninguém tem água na torneira. A perda foi total, 100% perdido. Não teve nada. Nós vivemos aqui na agricultura, nós plantamos aqui o milho, o feijão e a mandioca. E esse não deu de jeito nenhum. E a mandioca está totalmente perdido, porque não vamos perder até a safra da mandioca. Tem gente vendendo para não ver os animais morrer, como é que tá? Tem criadores que estão vendendo os animais. Eu tiro ali para o meu pai, nós e outras pessoas estão socorrendo, vendendo uns para socorrer os outros. Vendendo barato,
porque não vai deixar os seus animais morrer tudo, perder tudo, né? Nós estamos sobrevivendo, bebendo água dos carros-pipa. Porque na torneira não Na tem. torneira não tem. Como é que compra caminhão-pipa? R$1.200, 300, R$400, 200, 300 litros de água para um povo que ganha menos de um salário mínimo ou depende do Bolsa Família. E os poços abertos pelo governo, para você ter uma ideia do espírito de corrupção que há naquela região. O governo abriu um poço lá, R$1 milhão. O mesmo poço que nós vamos abrir com R$15 mil. Então, para alguém interessa manter o povo debaixo dessa miséria, mas nós somos instrumentos de libertação e de prosperidade. Irmãos, são irmãos nossos, né? E a gente pode dizer, poxa, mas tem gente necessitada no nosso meio? Claro que tem, mas irmão, não falta água, não falta luz. Pode até comer mal, mas não morre de fome, né? Então é uma necessidade muito urgente. A gente vai levar a água viva e vamos levar Cristo aos corações de maneira prática. Eu quero abrir uma oportunidade aqui, porque eu gostaria particularmente de não apenas abrir os poços, que esses já estão certos, a igreja vai ofertar mas eu queria poder levar brinquedo para as crianças, e a gente precisa de uma oferta para isso, e também uma oferta que eu quero deixar com o pastor Pedro, que é um pastor, gente boa demais, um guerreiro, é uma igreja pobre, uma região extremamente carente. Se você quer me ajudar a deixar uma semente, eu queria pelo menos deixar uns R$5 mil, no mínimo, com o pastor Pedro lá, para ele ajudar as comunidades, as despesas que tem a igreja, né? E mais uma oferta para as crianças. Se você sentir no seu coração, vai ser distribuído um envelope especial para esse propósito. Pastor, mas a gente não pode tirar da oferta do que já foi? Eu já estou tirando para a gente pagar um poço, amém? Se você pode, querido, pastor, eu posso dar mais uma ofertinha aqui para ajudar a comprar um brinquedo ou para deixar uma semente lá na casa do pastor, amém? Você vai colocar aí uma semente? Obrigado, meu lindo. Sério, que bênção! Você coloca aí, quem quiser pode usar a chave Pix da igreja, não tem problema, só escreve nesse envelope que você está recebendo o valor, né, que você está colocando aí, ou coloca o 01, como 0,1 centavos, para eu identificar que essa semente que você está plantando é para a gente enviar uma bênção lá para o Piauí. Nós estamos saindo daqui na quinta de madrugada, fique de olho lá no nosso Instagram, que eu vou estar marcando todo mundo lá e todo passo da nossa viagem, abertura dos poços, né? Se tiver internet onde a gente estiver, a gente vai estar enviando. Então, pessoal, fica ligado lá na nossa rede social para você ficar por dentro da nossa incursão ao Piauí. Amém? Levanta a sua mão aí, declara comigo aí. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa viagem, abençoamos os irmãos que estarão indo conosco lá no Piauí, uma caravana da Luz da Vida, de 14 pessoas, estarão abençoando ali, levando vida, levando Cristo a todas as comunidades, através do testemunho, da Tua Palavra. Pai, que a abertura desses poços seja uma bênção e que possamos levar Jesus de maneira tão viva e tão prática para aquela comunidade, em nome de Jesus. E a igreja diz? Amém, e amém, e amém. Não há melhor forma da gente levar Jesus, né? É a melhor forma para a gente poder compartilhar Cristo com alguém, pois afinal de contas, Ele é a razão de tudo. Fala comigo, eu fui criado para me tornar semelhante a Jesus, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito original de Deus, desde o princípio, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. Isso significa que nós somos criados para refletir caráter, natureza e os valores de Deus. Fala comigo, eu fui criado, bem forte, vai, eu fui criado para refletir o caráter, a natureza e os valores de Deus. Mas nós sabemos que quando entra o pecado de Adão, esse propósito é desfeito em Adão. E aí vem Cristo e resgata esse propósito. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, quando Cristo vem,
a barreira do pecado é tirada, o véu que separava é retirado, e temos livre acesso agora até a presença de Deus, por meio de Jesus Cristo. E agora, esse propósito de nos tornarmos imagem de Cristo Jesus, no caráter, no nosso DNA espiritual, ele pode ser vivenciado mais uma vez. Jesus é o modelo perfeito agora a ser seguido. Jesus não veio apenas para nos salvar, mas também veio para nos mostrar o melhor jeito de viver. Jesus, ele é o exemplo de humanidade perfeita, o padrão que Deus deseja formar em nós. Por isso, ser cristão é o primeiro passo a partir da fé. Eu creio, e na medida que alimento a minha fé, o Cristo vai sendo revelado, estampado em nós. Olha para quem está do teu lado e fala: você está ficando cada dia mais parecido com Jesus. Você acha possível alguém ser bem parecido com Jesus, Marcela? Você acha possível alguém ficar tão parecido com Jesus? Aleluia. Deus, no início, planejou para sermos semelhantes a Ele. O pecado destruiu esse propósito original, mas em Jesus, esse projeto de Deus foi restabelecido. Fala comigo mais uma vez: eu fui criado para me tornar semelhante a Jesus. Veja Romanos 5,17, o que nos diz sobre essa revelação tão poderosa. Preste atenção, Romanos 5,17, vamos lá? Se pela ofensa de um... Vem comigo, vamos, 1, 2, 3 e... Se pela ofensa de um e por meio de um só... Quem foi? Quem é esse um só? Quem é esse um? Opa. Pela ofensa de um. Quem foi o ofensor? Quem foi que ofendeu a Deus com o seu pecado? Adão. Então, se pela ofensa de um e por meio de um só, quem é esse um? Não. Quem foi que sofreu? Quem foi que ofendeu? Quem foi que por meio dele trouxe morte? Adão. Por causa do pecado de Adão entrou a morte no mundo. Por causa do pecado de Adão entrou a desgraça no mundo. É o que a Bíblia está dizendo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio também de um só, a saber, quem está em Jesus Cristo aqui? Quem crê em Jesus? Se você crê em Jesus, significa que você recebeu as riquezas da sua graça. O que são as riquezas da sua graça? A salvação, o perdão dos pecados, seu nome escrito no livro da vida, o Espírito Santo habitando dentro de você, teu nome está escrito lá, você vai morar no céu. Eu já estava dando pulo, dando glória a Deus, já estava, aleluia. 5,17. Os que recebem da abundância da graça, ou das riquezas da graça. E quando que a gente recebe isso? Quando aceitamos a Cristo. E aqueles que receberam a dádiva da justiça, fala assim: a justiça é uma dádiva, é um presente. Que justiça é essa? É o que me declara justo diante de Deus. O que me faz me apresentar diante de um Deus santo e Ele poder me aceitar como Ele é santo, como Ele é justo, na mesma dimensão. Sendo eu um pecador, sendo que eu não tenho justiça própria, então Cristo vem, totalmente puro e justo, se entrega na cruz por nós e opera justiça na cruz. Na cruz a justiça foi feita. Quando Cristo morre, Ele paga o preço por causa do pecado e a justiça é estabelecida. Então agora, quando você vem para Jesus, há uma troca. Ele tira de você a culpa e o pecado, que te faz chamar de pecador, e impregna em você da justiça dele, e isso te torna justo. Então fala assim: eu sou um justo pela fé. Não é porque a gente é bom, não é porque fizemos coisas boas. Ninguém, por melhor que seja, pode alcançar a benevolência do Senhor se não for justificado pelo sangue do Cordeiro. Então nós somos justos pela fé em Jesus, e a justiça da cruz vem sobre você.
Por isso, esses que receberam a riqueza da graça e receberam o dom da justiça. Pastor, como é que recebe o dom da justiça? Como é que recebe o dom da justiça? Como é que recebe? Como é que recebe? É pela fé. Amém? Como é que você recebe um presente? Como é que recebe um presente? Recebendo. Pega um presente. Recebe. Amém? O presente você recebe. É assim, os que recebem. Ora comigo, eu recebo a abundância da graça e o dom da justiça. E pela fé, eu declaro, já estou reinando em vida com Cristo, meu Senhor, meu Salvador. Verso 18, leia comigo. 18. Pois assim como por uma só ofensa, quem foi que ofendeu mesmo? Adão. E o pecado dele foi uma ofensa, e por causa da ofensa de uma só ofensa, uma só, veio juízo sobre todos os homens, para todos os homens foram condenados, porque um homem desobedeceu lá no Éden, um homem cometeu um ato de injustiça. Por isso todos pesam a condenação. Quando estamos ligados a Adão, estamos debaixo de condenação, porque o primeiro da nossa espécie pecou, e todos nasceram com esse DNA do pecado. Por que nós pecamos? Porque somos pecadores. Mas por que somos pecadores? Porque pecamos. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Nós somos pecadores porque pecamos, ou pecamos porque somos pecadores? Não, nós pecamos porque o primeiro da nossa espécie pecou, e nós já nascemos. Você olha para aquele bebezinho lindo, e daqui a pouco aquela criancinha que você ama, que você cuida para não chamar um palavrão, que você cuida para ele não brigar, do nada ele... E você olha e fala assim, onde é que essa criança aprendeu isso? Não aprendeu, já nasceu. Não tem jeito, está dentro da gente. Mas assim também, esse assim também já vale um glória. Assim também, vamos ler? Por um só ato de justiça. Qual foi esse ato de justiça? A cruz, a crucificação. Um só ato de justiça. Veio graça, veio graça, veio graça, veio graça. Alguém recebe graça? Veio graça, veio favor de Deus. Pelo sacrifício de Cristo veio graça sobre todos os que creem em Jesus. Por um só ato de justiça veio graça sobre todos os homens, para a justificação que dá vida. Romanos 5:1, justificados pois, ou seja, Ele me tornou justo pela fé em Jesus Cristo, por isso hoje temos paz com Deus. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue dEle, Ele vê o pagamento sobre a tua vida. Ele não vê mais um pecador, Ele vê um filho amado que recebeu Jesus, e sobre você está o sangue do Cordeiro. Você tem um carimbo, e esse carimbo diz justo, 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 justo. Por causa da justiça que vem dEle, somos abençoados. Fala comigo, em Adão, pecador, debaixo de condenação. Em Cristo, por causa da cruz, salvo, justo, abençoado, livre de condenação. 5:19. Por quê? Vamos lá? Como pela desobediência de um só homem. Quem foi que desobedeceu? Quem foi? Pastor, quer dizer que tudo que a gente sofre é por causa do Adão? Nós vamos pegar ele lá no céu. Não vamos pegar, porque já fomos transformados em nome de Jesus, amém? Aleluia. Porque pela desobediência de um só, Adão desobedeceu e todos pecaram. Pela desobediência de um só, muitos se tornaram pecadores. Mas também por meio da obediência de um só, por causa da obediência de um só,
muitos se tornarão justos. Por causa da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Quando a Bíblia diz que o projeto de Deus é nos transformar e me tornar mais parecido com Jesus, sabe o que acontece quando você entrega a sua vida a Cristo? Vem cá, pastor Luciano, me ajuda aqui. Aleluia. Aleluia. Vai lá. Aleluia. Um bem magrinho. Um bem magrinho. Bem magrinho. Um bem magrinho, isso. Bem magrinho. Pronto, aqui. Não é por nada, pastor, não. Você tá forte, tá bonito, né, pastor Eliane? Não. Olha só. Grava isso, presta atenção. Como é que é o teu nome, querido? O Igor representa Adão. Amém? Pastor Luciano representa a grande bênção. Por isso que eu representa Jesus, uma grande bênção. Aleluia. Adão está magrelo. A Bíblia diz, gruda aqui, Adão. A Bíblia diz que quando nós nascemos debaixo da maldição de Adão. Porque o primeiro pecou, Adão, por causa dele, eu me tornei pecador. Então, por mais que o homem sem Jesus, ele queira salvar, ele queira libertar-se de algumas coisas, ele queira fazer algo de bom, ele está, não deixa eu sair, ele está preso, porque eu estou preso à minha natureza pecaminosa. O ser humano está preso à sua natureza adâmica, ligados a Adão. Mas aí, sabe o que acontece? Nessa história, um dia você veio no culto, tentando se livrar da sua natureza. Eu quero mudar, mas não consigo. Eu quero libertar. Já fiz tanta coisa já para me libertar, sair dessa situação. Não consigo, não tem jeito. O homem está, firma aí, meu. Está preso a essa natureza. Amém? Mas aí um dia você veio no culto. Aleluia. Vem cá, Eric. Aí o Espírito Santo chegou até você. Vem, Espírito Santo. Aqui do ladinho, Espírito Santo. Vem cá, Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a falar, porque é a voz que nós ouvimos, porque estamos mortos espiritualmente. Enquanto estamos em Adão, estamos mortos. Não adianta quem está em Adão, você ficar dizendo: seu vagabundo, transforma sua vida, para de beber, de fumar, para essa vagabundagem, que eu não sei o que. Não adianta, a pessoa está presa em Adão, não mudou a natureza dele. Aí o Espírito Santo vem. E aí vem através de você, que está ganhando mais um para Jesus. Aí vem através de você que começa assim: ei, Jesus te ama. Ei, Deus tem um propósito para a tua vida. Ei, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresça. Aleluia. Jesus está lá à direita de Deus Pai e intercede por nós. Não, Jesus está vivo, pô. Reinando glorioso. Estende a mão aí, Jesus. Isso, ele está vitorioso, aleluia. E o Espírito Santo está te convencendo. Aí naquele dia você ouviu a palavra e você disse: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Você é liberto de Adão. E a Bíblia diz que somos transportados das trevas para a luz. E o Espírito Santo agora te filia. Agora em Cristo Jesus. Fala comigo: não sou mais pecador, mas agora sou justo. O meu DNA espiritual não é definido pela minha ligação com Adão, mas sim com Jesus Cristo. Agora você está preso nas garras da graça. Aleluia. Só quem já aceitou Jesus faz barulho santo aqui. Aplauda o Senhor. Oh glória. Agora estamos agarrados na graça. Aí às vezes você, tá bom, meu Deus do céu. Aí você às vezes você se decepciona com algumas coisas e tal. Você até pensa assim: esse negócio de fé, de igreja, eu vou sair. Vou ficar aqui porque aqui é meu lugar. Não tem jeito, a graça te alcançou.
que foi alcançado pela graça. Então fala assim, ó, hoje o meu DNA espiritual é marcado pela minha ligação com Jesus Cristo. Estou em Cristo. Se estou em Cristo, sou justo, sou abençoado, não sou mais um pecador. Fica aqui. Olha só, muitas pessoas aceitam a Cristo, mas mentalmente elas acham que ainda estão ligadas a Adão. Às vezes elas não crescem na fé, elas não rompem áreas da sua vida de fé, porque elas estão presas emocionalmente, não mais espiritualmente. E a identidade que passa a ser reforçada é a identidade em Adão. Então você diz assim, não tem jeito, eu sou um pecador mesmo. Ou quando você peca, você vai para Deus assim, oh Deus, me perdoa, eu sou um miserável pecador, oh, tem misericórdia de mim. Quando você faz isso, você está se identificando com a sua natureza adâmica. Agora você tem que lembrar que você não está mais em Adão. Se você está em Adão, você é pecador. Você foi feito pecador. Mas aqueles que entregaram sua vida a Jesus foram feitos justos. Você foi feito justo. Então, mesmo quando você peca, está em Cristo, porque a natureza pecaminosa ainda tem os seus resquícios. Então, cuidado com os resquícios da natureza adâmica. Cuidado. Porque ainda não fomos para o céu. No céu, seremos exatamente, perfeitamente como Ele é. Aqui nós já somos como Ele, mas estamos num processo que a Bíblia chama de crescimento espiritual, que é o que é firmar a minha identidade espiritual com a de Jesus. Quando você diz, olha, eu sou assim, eu sou nervoso mesmo. Não, você não é mais. Você era em Adão. Agora você está em Cristo. Então você vai dizer assim, a minha natureza adâmica de vez em quando quer gritar, mas eu declaro que eu sou como Jesus, que eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo, e eu sou como Ele é. Como que nós vencemos as nossas debilidades, limitações, fraquezas? É confessando que somos pecadores ou confessando que somos justos em Cristo? É reforçando a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Reforçar a nova identidade não só em nós, mas também nos nossos irmãos. Aqui não tem gente assim, mas tem igrejas. Às vezes a esposa é usada por... Não, é usada porque o marido já aceitou Jesus, mas de vez em quando tem os resquícios da carne. E o que ela fala nessa hora? O que adianta você ir lá para a igreja? O que adianta? Você acabou de ir no culto? O que adianta? Você é o mesmo, você não muda. O que essa pessoa está fazendo? Está reforçando qual identidade? E qual a identidade você quer que o seu marido tenha? Então você tem que chegar para ele e falar assim, meu bem, você não é assim. Você é como Cristo. Não é assim? Quando você vai educar seu filho para que ele cresça, ele fez algo errado, tirou uma nota baixa, qual é a pedagogia que você usa? Qual é a identidade que você fortalece nele? Você chama o menino que tirou nota baixa da escola e fala assim, oh, mas é burro esse menino. Mas que coisa, você nunca vai aprender, seu cabeça dura. Isso é fortalecer a identidade em Adão. Como é que você fortalece a identidade de Cristo no teu filho? Filhão, você é uma bênção.
essa nota não reflete quem você é. Você é uma bênção, você vai estudar, você vai tirar nota boa, porque você é uma bênção, você é um vencedor, você é minha herança, e você é herança do Senhor na minha vida. Você está debaixo do Salmo 112, a minha descendência vai ser poderosa na terra, em nome de Jesus. Você está reforçando a nova identidade. Agora, quando você fica se remoendo, dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou assim mesmo, nunca vou conseguir vencer, você está fortalecendo a identidade de Adão. Mas você precisa entender que Jesus mudou a tua identidade. Nós estamos ligados a Cristo. O que vier a mim, jamais lançarei fora, disse Jesus. Quantos vieram para Cristo? Agora, olha que texto magnífico. 1 João 4,17, para a gente orar. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Nisso, para que no dia do juízo, mantenhamos confiança, pois segundo Ele é... Opa, eu amo esse texto. É isso mesmo? Segundo Ele é, também... Isso quer dizer que não é na eternidade, é nesse mundo, nós somos como Ele é. Quem já aceitou Jesus, levanta a mão e fala assim: eu sou como Ele é. Essa é a tua realidade espiritual. E como que essa realidade espiritual vai se transformando numa realidade material e visível na tua vida, a ponto das pessoas dizerem: você está melhor, você cresceu, você está mais gentil, você está mais paciente, você está uma pessoa, você está brilhando mais, eu vejo algo diferente na tua vida. É onde entra o nosso processo de crescimento espiritual ou discipulado, que é fortalecer a nossa nova identidade em Cristo Jesus. Como é que a gente fortalece a nova identidade? Vindo no culto, indo no GC, lendo a palavra, orando, compartilhando a fé com outros irmãos. Você está entendendo? Por quê? Porque você é como Ele é nesse mundo. Um aplauso para os meus irmãos aqui. Obrigado. Deus abençoe. Pode bater um papo com o Adão agora. Vamos ficar de pé? Fique de pé, por gentileza. Já converteu o Adão. Pela fé, se veja em Jesus. Deus te colocou em Cristo. Você está nele. E reforçar essa sua nova identidade é o nosso grande desafio. Então, mais uma vez, diga comigo: eu sou como Ele é. Ele é santo, eu sou santo. Ele é puro, eu sou puro. Ele é justo, eu sou justo. Ele é amado, eu sou amado. Ele é aceito pelo Pai, eu sou aceito pelo Pai. Porque eu sou como Ele é. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia? Amém. Falar de oferta, amém? Amém. Amém. Coloca lá para mim, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 30 em diante. Se puder ser na NVI, eu prefiro. Glória a Deus. Essa xícara do pastor aqui, eu olho, dá uma sede. Primeira Reis, capítulo 18, versículo 30. Versículo 30, diz assim, ó. Olha só o que diz esse texto. Então Elias disse ao povo: aproxime-se de mim. O povo se aproximou-se dele, reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: o seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar dedicado em nome do Senhor e cavou ao redor do altar. Essa informação é importante para hoje, tá? E cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 ceias de sementes. Arrumou a lenha e cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha.
versículo 34. Deixa eu só acompanhar junto aqui. Então disse: encham de água 4 jarras. Fala comigo, 4 jarras. E derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam o mesmo novamente. Fez segunda vez. E disse, eles fizeram de novo. Façam o mesmo pela terceira vez. Ordenou de novo. E eles fizeram pela terceira vez. A água escorreu em volta do altar e encheu as valetas em torno do altar. Versículo 36. No momento da apresentação da oferta, o profeta Elias pôs-se diante do altar e orou: o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas essas coisas segundo a tua ordem. Versículo 37. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu és o Senhor, és o Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Versículo 38 de volta. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, queimou as pedras, o chão, e secou totalmente a água daquelas valetas. Deixa eu tentar tirar uma mensagem de oferta desse texto, mas vai dar certo. Eu sei que você conhece a história do profeta Elias, e eu gosto muito do profeta Elias, porque ele chega chegando. Fala assim, ele chega chegando. Fala quem está do teu lado, fala assim, o profeta Elias, ele chega chegando. Quando o profeta Elias aparece na Bíblia pela primeira vez, ele já chega falando, ele já chega recebendo o título de que ele era pequeno, de que ele não era ninguém, mas ele tem, já no começo da sua apresentação, no começo da sua história na Bíblia, ele chega perante o rei Acabe. E eu tento entender como que é que ele foi parar na frente do rei Acabe. Porque a Bíblia fala que ele era de Tisbe, que ele era da sua família o menor, ou seja, ele era de uma terra pequena da família, ele era o menor da sua família, mas ele teve a oportunidade de estar diante do rei Acabe. E quando ele está diante do rei, em vez dele fazer uma moral com o rei, ele logo é profeta. Fala para quem está do teu lado, do profeta, ele não perde a oportunidade. Tem coisas que não acontecem na nossa vida porque a gente tem perdido a oportunidade. Eu nem ia falar isso, mas já que falei, fica para você. Tem gente reclamando demais e não enxerga a oportunidade. E ele diante do rei fala assim, ele fala, rei, diante do Deus que eu estou, não choverá segundo a minha palavra. E ele fala assim, olha, Acabe, escuta só, não vai chover, porque está tudo errado, o negócio está tudo errado, os profetas que você tem levantado não são do Senhor, o altar que você tem construído não é o do Senhor, a maneira que você tem feito o culto não agrada a Deus. Então, para você saber que o teu Deus, ele não tem força nenhuma, não tem poder nenhum, a partir de agora não vai chover segundo a minha palavra. Com essa situação, Elias garantiu 2 coisas. Pergunta qual a primeira, pastor? A sua vida. Quem que vai matar um cara que tem a chave para abrir a chuva? Ninguém. De quem que era a palavra? De Elias. E a segunda coisa que ele garantiu é o quê? Que o povo ia entender que não há outro Deus, que não há outro lugar onde pôr a sua confiança, que não há outra coisa que você possa fazer para resolver o problema da tua casa, que não há outro lugar que você possa buscar direção para a tua casa, que não há outro Deus que você possa buscar o milagre para mudar a tua casa, a não ser o Deus de Israel. Sim, foi isso que Elias deixou. Uma garantia de vida e apontar para o único Deus que era Jeová. Mas a história passa,
A Bíblia fala que ele se esconde, que o rio seca, que a chuva não vem. Ele conta que a viúva estava passando fome, porque estava acabando tudo, que os gravetos estavam secos, porque não havia chuva, que o pão estava acabando, porque não havia trigo. E ele começa a contar, até esse dado momento do Monte Carmelo, que tudo estava sendo o resultado da palavra de Elias. A palavra de Elias que não iria chover estava sendo uma realidade. Agora pensa comigo, a Bíblia fala que estavam 3 anos e meio sem chover, 3 anos e meio sem chuva, 3 anos e meio sem orvalho, a Bíblia fala, a terra estava seca. Se a terra estava seca, o que valia mais naquela época, ouro ou água? Se não existia chuva, o que tinha mais valor, o ouro ou a água? A água valia mais do que a vida. A água era o que tinha de mais precioso naquele momento. Sabe, se você tinha que esconder uma coisa em casa, não era o dinheiro no colchão, mas era a água no colchão. Pensa comigo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não tem água para comprar. E olha que a gente nem combinou nada sobre o Piauí. Depois o pastor pega um... Ele vai falar sobre isso agora, tenho certeza que está com a camiseta do Missão Piauí. Depois ele pega um gancho aqui. Mas naquele momento, neste momento, o que tinha de mais importante, de mais precioso, o que as famílias ansiavam por ter, era a água. Se fosse hoje... Com esse momento seria mais ou menos assim, eu tenho uma cobertura aqui na praia, me dá 2 galões de 20 litros de entrada e 15 litros por semana, em um balão de 2 galões de 20 litros a cada 6 meses, fechado. Era mais ou menos isso. Era a moeda do momento. Era o Bitcoin daquele momento. Você dormia valendo 600 mil, acordava valendo 634 mil. Mais ou menos isso. O mercado financeiro olhava para a água como um produto de maior valor. E daí o profeta chega no Monte Carmelo, e ele começa a sua conversa e fala assim, olha, eu sou o único profeta de Deus, para essa geração. Ele fala isso. E eu quero propor um desafio, e ele propõe um desafio. Ele pede que os profetas que estavam na mesa de Jezabel, que esses profetas se organizem como ele ia se organizar. E que cada um construa um altar, e cada um pegue o novilho, e pegue a lenha. E ele fala para os profetas escolherem o altar, ele fala para os profetas escolherem o novilho. E ele vê os profetas começando tudo, dando início a tudo. E a Bíblia fala que esses homens ficam em volta. Os 450 profetas de Azera, de Baal, ficam em volta e a coisa não acontece. E nessa hora eu vejo que o profeta Elias, ele era da igreja Luz da Vida. Pergunte-me por quê, pastor? Porque ele aproveitou o momento para fazer uma piadinha. Ele tirou sarro dos profetas. Se ele fosse assembleano, não ia tirar sarro, não faz. Batista, nunca. Presbiteriano, capaz de fazer piada no púlpito. Mas ele era a Luz da Vida. Fala mais alto, Baal está dormindo. Mexe com ele. Deve estar com o WhatsApp no silencioso. Não acontece. Daí Elias pega e a Bíblia fala que ele restaura o altar. E nós somos um altar restaurado, amém? Você sabia que você é um altar restaurado? Você sabia que teve um galileu, um nazareno, que ele chegou nessa terra, morreu na cruz, ressuscitou para que nós fôssemos um altar restaurado? Olha para quem está do teu lado e fala assim, você está com uma cara de altar restaurado? Fala. Fala assim, o teu altar está preparado para receber fogo. Nem falou. Se era uma igreja pentecostal, já tinha dado um soco no ar. Fala para quem está do lado, esse altar está preparado para receber fogo. Aleluia. E daí ele começa a restaurar o altar e ele fala assim para o povo, agora a gente vai precisar do sacrifício. Ele fala, Elias está ali. Não. O novilho não é o sacrifício.
O novilho quem trouxe foi Acabe. O novilho é só a prova. O sacrifício vai vir do povo. Como assim, Elias? Encha 4 jarros de água. Parece que quando ele faz esse desafio, parece que os líderes, parece que eu vejo os líderes da igreja falando assim, ó, vamos encher os jarros. Vamos encher. E depois que eu vejo vindo uma irmãzinha com um copinho, com um pouquinho de água, e ela, é o que eu tenho. Ele já dá. E parece que vem outra pessoa lá atrás gritando assim, ó, eu tenho mais um pouco de água. E ela derrama mais um pouquinho de água. E o povo vai trazendo e vai enchendo o jarro. Quando enche os 4 jarros, ele derrama. Mas ele vê que tem pessoas com vontade de derramar também. Ele fala, faz a segunda vez. Faz a terceira vez. Ei, ele não precisava de mais água. O que ele precisava é de mais pessoas entregando aquilo que elas queriam entregar no altar de Deus. Ele não precisava de mais água para provar que Deus é Deus. Mas ele precisava de mais pessoas juntas com ele, entregando no altar aquilo que elas tinham de mais precioso. O milagre não vai acontecer. O fogo não vai descer se nós juntos não entregarmos no altar aquilo que nós temos. Eu sinto algo de Deus neste lugar nessa noite. Quantos estão sentindo Deus aqui neste lugar? Alamandai, sobrefadagaçu, decabaface. Deixa eu falar um negócio. É só uma palavra de oferta. Mas talvez você está preso na cadeira, preso no banco, e está com medo de entregar aquilo que Deus te deu. E eu não estou falando só de dinheiro, eu não estou falando só de oferta, mas deixar aquilo que Deus te deu no altar. Deixa eu te falar, o povo pode olhar para você e não entender quem você é. Talvez aquela senhorazinha com o copinho de água dela não tinha valor nenhum. Ninguém deu valor para ela. Mas a água dela quando tocou no altar, a água dela quando chegou no altar, fez toda a diferença. Ei, eu não sei o nome das pessoas que entregaram a sua água naquele altar. Eu não sei quantas foram as pessoas que deixaram a sua água naquele altar. Mas uma coisa eu sei, que aquilo lá quando se juntou, quando tocou naquele sacrifício, Deus não olhou para o novilho, Deus olhou para o coração de cada um daqueles que deixou toda a sua água. Ei, não tem garantia nenhuma. Elias não prometeu que ia chover depois, Elias não prometeu que a água ia vir, mas Elias prometeu que Deus ia ser exaltado, e que eles iam entender quem era o verdadeiro Deus em Israel. Sabe por que a tua casa às vezes está bloqueada, está presa? Porque você ainda não entendeu qual é o verdadeiro Deus. Pastor, eu amo a Deus, eu adoro, eu sinto a sua graça, eu sei que sou salvo, eu sei disso. Glória a Deus pela sua vida. Eu sei de tudo isso. Mas tem horas que você tem que dar um passo de fé. E eu estou falando de entrega. Fala comigo, entrega. Fala comigo, entrega. Entrega ao Senhor. Devolve ao Senhor. Elias está ali, ele molha, e a Bíblia fala que aquela valeta, aquele rego se enche de água. Era uma valeta, é uma valeta funda, para 2 medidas de semente. Ela era funda assim, ó, e encheu a água, lavou a lenha, lavou tudo e molhou, e chegou a encher os regos de água. E aquela água, ela não foi trazida de um caminhão-pipa. Aquela água não foi trazida de um poço artesiano, não. Aquela água foi trazida pelas pessoas. Elas trouxeram a água que elas tinham, porque o ribeiro já tinha secado, porque no deserto a lenha estava seca, a farinha tinha acabado, porque o trigo não nascia. Deixa eu te falar algo de Deus. Não tinha orvalho, mas tinham pessoas. Deus é o dono do ouro e da prata. Mas deixa eu te falar um negócio. Mas Deus não é o teu dono, Ele é teu pai. Porque se Ele fosse teu dono, todo mundo levantava e trazia oferta que nem um monte de robô. Mas não faz sentido para Deus isso. Faz sentido para Deus você levantar Ele sabendo do teu desafio de amanhã e trazendo tua oferta no altar. Sabe por quê? Porque o fogo só vai descer quando Ele reconhecer em nós que obedecer é melhor do que sacrificar.